Vamos até os Estados Unidos. O número de entradas ilegais pela fronteira caiu, aliás, fronteira do México, caiu pela metade. Autoridades endureceram as punições para os imigrantes que não respeitarem as regras. E é sobre isso que a gente conversa com a Mariana Giangiacomo, na primavera em Nova York. Bem-vinda, Mari. Oi, Elisa, bom dia a todos. Elisa, desculpa, eu perdi o seu retorno, então, mas vamos falar sobre essa questão da imigração, questão importante aqui nos Estados Unidos. Claro, o governo americano esperava um aumento no número de imigrantes que tentariam cruzar a fronteira entre os Estados Unidos e o México, depois que acabasse a validade daquela medida Título 42, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, segundo a Secretaria de Segurança Interna dos Estados Unidos, houve uma queda de 50% no número de imigrantes que tentaram entrar aqui no país, isso desde a quinta-feira. Por que isso, então? Por causa de dois principais motivos, duas novas políticas que entraram em vigor depois de o Título 42 ter saído, ter acabado, ter perdido a validade. Então, a primeira dessas medidas é que agora volta a valer uma regra que proíbe por 5 anos, que proíbe a tentativa de entrar aqui no país por 5 anos de quem tenta cruzar a fronteira ilegalmente. Então, se a pessoa for pega tentando cruzar a fronteira ilegalmente, ela pode ficar proibida de tentar entrar nos Estados Unidos por 5 anos, mesmo que tente fazer isso de maneira legal. Uma outra política é a que exige que imigrantes primeiro peçam asilo em outros países pelos quais passam antes de chegar aqui nos Estados Unidos, antes de pedir por abrigo aqui. Então, os imigrantes precisam ter o pedido de abrigo rejeitado em outros países pelos quais passaram antes de poderem aplicar aqui para a entrada, poderem pedir a entrada nos Estados Unidos. Então, essas duas medidas foram suficientes para fazer com que o número de pessoas tentando cruzar a fronteira de maneira ilegal caísse 50%. Foram 6.300 imigrantes detidos na sexta-feira, 4.200 no sábado, o que realmente representa uma queda, especialmente se a gente comparar com os números dos últimos dias, quando milhares de imigrantes foram para a região da fronteira por causa da incerteza, não sabiam o que iria acontecer quando o Título 42 saísse de vigor, quando acabasse a validade dessa medida, que a gente lembra, era uma medida de saúde pública ainda do governo Trump, da época da pandemia, que permitia que as autoridades na fronteira deportassem imediatamente os imigrantes com a justificativa de evitar a propagação do vírus da Covid-19. Mas na prática acabou sendo uma política importante para controlar o fluxo de imigração nos Estados Unidos, que vem subindo. E é justamente para isso que eu queria chamar a atenção também. Só porque o número de imigrantes que tentam cruzar aqui a fronteira ilegalmente caiu nos últimos dias, isso não significa que não haja uma crise, tá? Muito pelo contrário. Os hospitais ali na região da fronteira disseram que estão quase cheios, estão pedindo ajuda de organizações como a Cruz Vermelha, por exemplo, por causa desse fluxo de imigrantes ali, essas dezenas de milhares de imigrantes que foram para a região da fronteira nos últimos dias. E a gente sabe que os problemas nos países de origem dessas pessoas continuam, que são as verdadeiras justificativas que levam alguém a passar por situações degradantes, passar frio, fome e se arriscar numa travessia super perigosa para tentar a vida aqui nos Estados Unidos. Elisa, de volta com você. Muito obrigada, te ouvimos perfeitamente bem, muito bom poder ficar bem informado com Mariana Giangiacomo, ao vivo com a gente em Nova York.